A longo prazo, estaremos todos mortos. John Maynard Keynes. Este é o Visão Libertária. A humanidade tem se desenvolvido muito devagar. Durante a maior parte da nossa existência, vivíamos como os demais animais, em uma inércia absoluta diante da natureza. Mesmo após a Revolução Agrícola, o primeiro de muitos passos em direção à civilização, centenas de gerações viveram exatamente como seus pais e avós. Não haviam incentivos nem mecanismo para a poupança ou a acumulação de capital, e, consequentemente, o progresso era impossível. Conforme as civilizações se desenvolveram, a moeda, os empréstimos e os juros surgiram. Romanos, gregos e cimérios foram alguns dos que conseguiram desenvolver, mesmo que de forma rudimentar, o mercado de capitais. Não há tempo aqui para debatermos a história das moedas ou quais características diferem um bom de um mau dinheiro. Para quem deseja se aprofundar no assunto, os livros A Origem do Dinheiro e O Padrão Bitcoin são bons pontos de partida sobre o tema de uma perspectiva austríaca. Hans Hermann Hoppe argumenta, no capítulo 4 de Economy, Society and History, que os pilares da civilização são a divisão do trabalho, a acumulação de capital, o desenvolvimento do dinheiro e a sua universalização. O foco desse artigo será na acumulação de capital, que mesmo no século XXI só é possível em cenários muito restritos, e por isso mesmo o desenvolvimento socioeconômico é tão desigual entre os países. A acumulação de capital é o fator determinante para o aumento da produtividade por trabalhador. Hoje em dia, não é possível que os homens sejam tão produtivos sem o auxílio das máquinas e dos bens de capital. Assim, como tais máquinas não são possíveis sem excedente na produção e sem que o consumo seja menor do que a renda, respectivamente, o lucro e a poupança. Nem Karl Marx discordaria disso, uma vez que considerava o capitalismo uma fase necessária e intermediária para a vinda do comunismo. Uma palavrinha sobre o lucro. Marxistas o enxergam como expoliação burguesa do trabalho operário, uma vez que, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Porém, em um sistema de economia livre, onde ninguém tem o poder de coerção sobre a produção ou consumo, o lucro nada mais é do que a prova de que recursos foram bem alocados. A única maneira conhecida de aumentar a riqueza de ambas as partes, já que aceitaram voluntariamente a troca. Será que, por exemplo, arte e cultura deve ser mais valorizada que armamentos? Quem deve responder é a sociedade pelo sistema de preços. Voltando para a acumulação de capital, o principal modelo que busca explicar as diferentes taxas de crescimento entre os países é o modelo de Solow, amplamente ensinado em cursos de economia e cujas conclusões são bastante coerentes com a realidade. Como o Japão, Coreia do Sul e Alemanha apresentaram um crescimento tão expressivo por tantos anos? E por que o Brasil e demais países emergentes estão estagnados há décadas? Para Solow, 3 são os fatores que determinam o crescimento: a acumulação de capital, número de trabalhadores e tecnologia. O modelo considera a tecnologia e o número de trabalhadores como exógenos, ou seja, são definidos por fatores externos e, portanto, as diferentes taxas de poupança explicam a diferença no crescimento das economias. Várias observações devem ser feitas antes de prosseguirmos. Há modelos posteriores que tentam incluir o desenvolvimento tecnológico, mas há excelentes motivos para duvidar da capacidade estatal em estimulá-lo de forma eficiente. Algum comunista com certeza argumentará que seu iPhone foi construído com tecnologia estatal, que a tela sensível e a internet vieram de iniciativas do governo, o que não deixa de ser uma verdade. Eu poderia rebater dizendo que a máquina a vapor foi criada por um comerciante inglês, que os transistores foram feitos por engenheiros da AT&T e que Thomas Edison frequentou uma faculdade privada. Precisamos também levar em consideração a diferença entre a descoberta e a implementação. O homem já vai para o espaço desde 1961, mas quem tem tornado as viagens baratas e eficientes é o Elon Musk. Sobre o controle de taxa de natalidade, também há os que defendem a intervenção estatal. Nesse caso, o problema é muito mais moral do que econômico. Basta ver a política do filho único na China para perceber o seu fracasso. Sobra, então, a acumulação de capital como vetor do crescimento. Economistas sérios ainda pregam políticas que parecem opostas às conclusões derivadas do modelo de Solow. Mas por que isso acontece? Algumas explicações são possíveis.
Alguns acreditam que os benefícios de ter esse tipo de controle superam os malefícios, e há os que têm interesses pessoais nessa crença, como assessores de políticos ou economistas que trabalham para o Estado. Ambos precisam justificar seus preços de alguma maneira. A Coreia do Sul tinha taxas de poupança na casa dos 15% em 1971 e já tem impressionantes 35% desde meados dos anos 80. Os Estados Unidos saíram de 13% em 71 para menos de 5% no início dos anos 2000. A mesma relação entre crescimento e taxa de poupança pode ser observada para a maioria dos países com bastante significância estatística. Acontece que quando o Estado tenta regular o crédito, cria o que Mises define como maus investimentos. Baixas taxas de juros, diferentes das taxas naturais, estimulam o consumo em detrimento da poupança e permitem que o dinheiro flua para empreendimentos que jamais existiriam em circunstâncias normais. Quando a inflação chega e os governos são obrigados a elevar os juros, essas empresas quebram, destruindo muito capital e arruinando muitas vidas no processo. Já seria muito ruim se fosse somente isso, mas a repetição desse ciclo cria incentivos perversos na sociedade. As pessoas se tornam viciadas em consumir e os empresários viciados em terem acesso a crédito barato. O conservadorismo financeiro das famílias e empresas já não existe. E por mais que a curto prazo a festa possa ser mantida e algumas empresas prosperem, a inflação chega para corroer o poder de compra dos que não têm ativos, ou seja, dos mais pobres. Ninguém é melhor do que o empreendedor que arcará com as consequências de seu sucesso ou fracasso para negociar baixas taxas e convencer investidores de seu projeto. E ninguém é melhor do que os dosadores de crédito que têm o próprio dinheiro em risco para avaliar racionalmente onde o dinheiro deve ser investido. O sucesso do keynesianismo sobre escolas econômicas liberais se deve exclusivamente à necessidade de validação teórica por parte dos políticos e seus projetos megalomaníacos. Conforme manipulam as variáveis econômicas para seus objetivos, estes incentivam a sociedade a este mesmo tipo de comportamento, o consumo em detrimento da poupança. A democracia pode ter muitas falhas éticas, que com certeza já foram abordadas em diversos outros vídeos do canal, mas nenhuma é tão sutil e maléfica como orientar a sociedade para o curto prazo. A acumulação de capital não é o vilão da história. Muito pelo contrário, é o mecanismo pelo qual a civilização foi e se faz possível. Esse artigo é simplesmente uma reflexão teórica sobre como o Estado é o inimigo da civilização até em questões comportamentais. Se for para levar algo desse vídeo, lembre-se de que a lógica da acumulação também se aplica a indivíduos. Se quer uma vida mais próspera e feliz, poupe e invista prudentemente seu suado dinheirinho, especialmente naquilo que ninguém pode tirar de você. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado por Donda e narrado por Rafael do Fraier. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.